Bom, a ver o que vai acontecer nesse Maracanã. Deu a deixa. O Zinho falou 4-2, ele lembrou do 4-2 de ontem. Que eu acho difícil, mas ontem eu acho que ele foi mal no segundo tempo. Sabia que tinha um mais. Eu acho que ele foi mal no segundo tempo. Tava 3-2, só que ele desestruturou muito a equipe, principalmente no meio campo. Chegou um momento que o Vasco tinha o Zé Gabriel e o Payet. Ele vem depois com o Sebastião Ferreira, né? Ele coloca o Rossi. Então ficou um time muito vulnerável, um time que estava muito abalado, muito pressionado, buscando muito cruzamento na área só e sem meio campo. Estava mais claro que o Vasco ia tomar um gol no contra-ataque. E foi justamente o que aconteceu. O Mano Menezes, com a leitura de jogo, competência que ele tem, ele viu, ó, vamos botar a garotada de velocidade. Ele vem com o Matheus, ele vem com o Giovani e mata o jogo no 4-2. Só que ontem eu achei que o Ramon, ele desestruturou, desequilibrou muito a equipe. Ele sempre coloca o Praxedes em campo. Ontem não colocou, morreu com ele no banco. É verdade. Né? Ele tinha também o Matheus, né? O Matheus Cocão, como é conhecido, para tentar preencher mais o meio campo com capacidade de marcação. Achei que ele ousou demais, desequilibrou. Poderia morrer com um pontinho. Ficou sem nenhum. Então, assim, as opções ontem do Ramon no segundo tempo, nas mexidas, eu acho que foram equivocadas e explicam um pouco do resultado merecido do Corinthians em São Januário. É muito ruim o resultado para o Vasco, né? Era um jogo em casa, um jogo que podia modificar a expectativa do torcedor para a sequência. Eu já vou no teatro lá para ouvir os dois lados, mas eu queria jogar essa bola um pouquinho para o lado do Corinthians, Mauro, porque assim, o Juliano vem rendendo muito bem com o Mano, não é desse jogo, mas eu acho que ontem chama bastante atenção. A movimentação do Moscardo, o menino tomando ali o meio campo, né? Acho que foi o Zinho que fez um comentário ontem que falou assim, pô, se você, ou foi o Jean, agora não me lembro, mas se você olha esse time e pega a mescla, os jovens e os mais velhos dando certo, a gente ia ser só elogio. Porque não é um time completamente envelhecido, é um time misturado. É que os caras mais velhos... É um time bom, né? Em muitos momentos tecnicamente. deixam de... Não, tecnicamente já foi brilhante. Hoje em dia são jogadores que têm capacidade de entregar, né? E aí eu acho que ontem consegue muito a vitória por causa, assim, de um menino e um cara que estava sendo questionado, Mauro. Time média de idade. O Romero que marcou 2 gols, né? Então, mas o Romero fez de cabeça esses dias também, né? Ele fez, não foi só ontem com o Vasco, não. O Romero veio, acho que... A vitória contra o Grêmio foi ele também. Foi, né? Exato, foi. Ele vem de 4 gols aí na sequência, né? Então, destaque e mérito do Mano, que ele também estava largado. Havia uma insistência maior e até da torcida para se usar o Wesley, o garoto jovem, velocidade, etc. E aí o Mano, quando viu que a coisa não estava boa, começou a usar os chamados cascudos ali. O Renato vai ter que jogar, Renato me ajuda aí. Juliano, botou o Romero, mantém o Yuri, que não é velho, mas é um titular, tem prestígio, tem que ficar. E não o Pedro e tal, porque tinha muito torcedor já querendo botar só meninada mesmo. O Moscardo, curiosamente, eu estava ouvindo ontem na rádio que vem agora para assistir ao jogo contra o Internacional aqui em casa, né, em São Paulo, o diretor do PSG. Estão falando de tantos clubes, o PSG. Aí até o repórter brincou, só falta o Mano também, se não quiser que ele vá embora, não colocar ele para jogar contra o Inter, né? O cara vem de lá só para vê-lo, e aí ele faz esse gol, mas o cara vai ter notícia desse gol de ontem e tudo. Mas coisas demorou para dar uma cara de que podia encarar. Eu achei durante bom tempo que ia dar Vasco. Bom, começou com 3 minutos aquele gol. Eu achei agora também. agora não vai dar e tal, para segurar. E, como diz o Fernando aí, um Vasco muito para frente, para cima. E ele manteve o Payet 90 minutos, né? Sim. Manteve o Payet 90 minutos. E aí, mas o Corinthians foi se acertando aos poucos. Jogou bem o Payet. Muito em função do Juliano, sim, do Renato ali, com calma, pondo a bola no chão. E o Vasco pôs a bola no chão e fez o segundo com bola no chão. E estava curioso que foi o comentarista que tinha acabado de falar, não, se o Vasco continuar assim com a bola no chão e tal, e pelos lados pode chegar o gol e tal, o cara acertou em cheia, foi o que aconteceu. Eu falei, 2-1... Enfim, foi buscar e o segundo tempo, acho que até o 3, né? O 4º gol já é aquela história de final de jogo que o efeito já tá, da virada mais também, humano, né? ao invés de colocar mais 8 lá atrás, não. Pois esses meninos do meio e um pra frente, tipo, se ele bobear, eu ainda mato o jogo aqui, que já não precisava.
Parecia mais que o ideal era ficar tentando segurar. E acabou que foi feliz, fez 4-2. É uma vitória que me surpreende, eu disse no início do programa, porque pelo que vinha o Corinthians de Bahia 5-1, surpreende, mas... E não jogou exatamente como jogou contra o Grêmio. Não, foi de uma outra maneira. Sabe o que é curioso da gente observar, eu acho também, hein, Tetra? Porque, assim, o Fernando Donan, ele levanta um ponto que é interessante, né? O quanto que a noite ruim do Ramon, apesar de todo o bom trabalho que ele vem fazendo, também não interfere nessa derrocada que a gente viu de um Vasco que começa melhor e acaba muito pior, assim. Eu queria ter o balanço do quanto é do Mano, quanto é do Moscardo, quanto é do crescimento do Corinthians ou quanto que é da escolha do outro lado. Não, assim, começar por quem venceu, né? Como o Mauro Naves diz, né? Que o capacete, quem ganha sempre tem razão, não é? O capacete não fala isso? Fala isso, Então, assim, cara, incontestável. Pra mim, olha, posso arriscar que nas mãos do Mano, se não for o melhor, tá entre os melhores jogos do Corinthians com o Mano Menezes. E principalmente depois de tomar de 5-1 em casa. Não é fácil você dar uma resposta, uma volta. Eu vi a entrevista do Renato Augusto, ele fala muito isso. Uma resposta para a torcida, uma resposta para os nossos familiares, uma resposta para a gente mesmo, né? Que aquilo foi um acidente. Podia perder, mas não do jeito que perdeu. Tá boa, né, Zinho? É isso? Todo mundo indo pra frente, todo mundo querendo decidir. Diz Pascoal, mas tá bom. E o Rossi... Total. E ainda tinha um zagueiro contundido, gente. Ele estava prejudicado, não teve o Mike. Já tinha 3 fora e um contundido. Tinha esse desfalque, principalmente o Maicon ali e tal, não tinha peça de reposição. Aí o Medel se machuca, ele fez as substituições todas. O Medel, assim, o cara é guerreiro, hein? Porque ele estava conseguindo dar pique machucado. Não, e ontem a gente tinha comentado, vai ser Pumita ou vai ser Paulo Henrique? Ó, Pumita é mais de se largar. Paulo Henrique, se precisar dar uma segurada aqui, é melhor. Aí aconteceu o contrário. Ele começou, claro, com o Pumita foi bem, fez gol, melhor deu assistência. A melhor, aí ele tirou para pôr um cara que, na teoria, é mais defensivo. Quer dizer, inverteu e foi feliz assim, que tem também, às vezes, claro, o cara pensa um negócio e não funciona. O Rossi, eu acho que entrou muito mal, não sei o que você acha. Muito mal no jogo, aí não ajuda o técnico, né? E o Vasco ficou com uma alternativa só, que era o cruzamento na área. Foram quase 50 cruzamentos, facilitou muito para a defesa do Corinthians, que melhora no segundo tempo. Passa a ser mais bem postada, e o Corinthians estava esperando uma bola para matar o jogo. Foi justamente o que aconteceu, porque o Vasco não tinha meio campo. Eu achei que ontem, pode parecer assim, o Ramon faz um grande trabalho no Vasco. Sim. É importante a gente falar isso para depois... o torcedor sabe disso. Para depois não vir falar que é oportunismo. Mas a gente tem que não acerta. A gente tem que ser justo. Ele não é perfeito. Claro, pô. Ontem, a gente viu muita incoerência. Sim. Dentro do trabalho dele. O Praxedes, em vários momentos, foi titular. Entra sempre. Aí, um momento, você precisa equilibrar mais o meio campo. Você já está dando espaço. Quando o Vasco já estava com Jair, Paulinho e o Zé Gabriel, o Vasco já deu espaço para o Corinthians. Aí ele vai ousar e deixa o Payet em campo. Fica só o Zé Gabriel e o Payet. O Payet que até alguns jogos atrás jogava 15 minutos. O contraparte física. Jogou 90, né? E jogou bem. Jogou bem. É porque ele era a única alternativa para pensar o jogo de uma maneira um pouco mais cerebral, porque ele é diferente tecnicamente. Achei até que ele jogou bem. Fernando, fui olhar aqui. Foram 47 cruzamentos, mas só 9 certos. Então, nossa, era só uma alternativa. E cedendo espaço no meio campo para o Corinthians, que foi muito bem. Valorizar o Mano, como melhorou o Juliano. Tá jogando muito bem, correndo muito, qualidade no meio campo, o Renato, o Moscardo. Né, foi um time mais bem estruturado. Eu não sou de fazer isso, não. Mas eu vou fazer. O Sebastião Ferreira... Pelo amor de Deus. Dá pra meter um Jesus aí? Eu não sou... Só porque é não cadeira, tenho no do Pascoal, mas... Tá na mesa do Pascoal, tá na cadeira aí do Pascoal. Era isso que o Pascoal teria dito nesse lugar. Eu também gostaria de entender como o Sebastião Ferreira tem diversas oportunidades e outros jogadores ficam de lado. Eu acho que o Figueiredo já ajudou mais o Vasco. Não acho o Figueiredo um craque, tá? Ele é um bom jogador. Mas ele já fez mais pelo Vasco do que o Sebastião Ferreira. E ele tem sequência de partidas muito ruins. Foi muito mal contra o Cruzeiro. Ontem entrou muito mal novamente. E está recebendo oportunidade. E não está sendo solução. Ele está sendo um problema.
E só uma coisa importante, tá? Quando o Vasco recua, para ser justo com o Ramon falava pro time, sai, não recua. O próprio Medel conversava muito com o Payet, sai. Só que o psicológico tá pesando. O fantasma Mas de novo agora, da com Série o B. Grêmio fora O Vasco de casa jogava e bem. Bragantino em O casa. Vasco, quando teve a vantagem, Dani, ele jogava bem, controlava o Corinthians. Tava até conversando com o Mauro, né? O Corinthians não se achava muito. Só que ele recuava. Ele fazia vantagem e recuava. Isso aconteceu contra o Cruzeiro. Começou bem o jogo, fez 1-0, recuou, tomou a virada, teve que depois buscar o resultado no segundo tempo. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Então tivemos aí uma rodada totalmente favorável para o Timão, né? Saindo aí de posições abaixo, estava ali na média de 44 pontos, né? Com essa vitória que tivemos aí sobre o Vasco, isso trouxe uma tranquilidade para os próximos jogos do Timão, né? Já estamos aí na 36ª rodada, vamos começar a 37ª. Teremos o jogo ali contra o Internacional, que agora está aqui na 10ª colocação. Se o Corinthians ganhar do Internacional no próximo jogo, o Corinthians vai estar passando aqui o Internacional, né? Vai estar chegando aqui nos 50 pontos. Podemos dizer que essa rodada beneficiou bastante o Corinthians, né? Vários times acabaram perdendo, o Santos perdeu, né? O Vasco também, Bahia. Ou seja, foi uma rodada nota 10 aí para o Timão, né, que fechou com chave de ouro, ganhou um jogo ali por 4-2 sobre o Vasco e, é claro, de virada. Podemos ver aí as próximas partidas do Corinthians, vai enfrentar o Internacional já agora no sabadão às 17 horas, certo? Então fiquem de olho que vai sair vídeo aí no pré-jogo, pós-jogo, etc. E lá no dia 6 de dezembro teremos ali a última rodada, né? Corinthians e Coritiba às 20 horas e 30 minutos. Acredito que até lá, pessoal, o Corinthians matematicamente já não dependerá mais desse jogo. Se o Corinthians empatar aqui com o Internacional, o Corinthians já está 100% livre do rebaixamento. E o Inter é freguês do Corinthians, né? Nos últimos jogos deixamos escapar a vitória. Acredito que dessa vez o Coringão não vai desperdiçar a oportunidade e vai sim aplicar uma vitória aí contra o Internacional na Neoquímica Arena. Mas e aí, fiel torcida, o que você está achando desse atual cenário do Coringão? Você acha que o Corinthians ganha os próximos jogos? Enquanto ao Mano Menezes e projeta em montar um belo time aí para o ano de 2024. Quais jogadores poderiam estar fazendo parte do elenco do Mano? Deixe aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E é claro, não esquece de deixar o seu like, tá certo? Se inscreve aí que é muito importante para o crescimento do canal. E vamos pra cima, Timão! Puta que saudade! Quando o Corinthians jogava com